esse estudo em especial começou a questionar, tá, mas será que não existe uma outra via? O que justifica uma pessoa fazer essas montanhas, por exemplo, né? Não lembro como é que é o nome disso. Não é trilha, eu ia dizer trilha, mas não é trilha, né? Mas essas expedições, assim, sei lá, subir o Everest, sabe? Essas coisas extremas, assim. O que justifica uma pessoa a assistir um filme de terror? O que justifica uma pessoa a comer uma comida extremamente exótica e ácida? Isso não seria contra-hedônico, né? Se o hedonismo é a busca do prazer, tu gastar teu dinheiro com coisas que não vão te dar prazer imediato, isso não seria contra-hedônico? O que justifica as pessoas fazerem isso? E aí eles desenvolvem esta terceira via na construção de uma vida que vale a pena ser vivida, que é tu construir, né, o teu processo de decisão frente ao uso do teu dinheiro ou frente a outras decisões, né, com o que tu vai gastar de experiências, por exemplo, com um conceito que eles chamam de riqueza psicológica. Então, eles dizem que existe as decisões de consumo hedônica, as decisões de consumo eudaimônica e existem as decisões de consumo de riqueza psicológica. O que é essa riqueza psicológica, né? A riqueza psicológica, ela se concentra na novidade, na complexidade, no desafio, na autopercepção de desenvolvimento. Ela vai além de querer aumentar satisfação ou significado. Ela vai querer realmente um crescimento pessoal e cognitivo. Então, assim, eu não sei se tu já viveu alguma experiência dessas, mas eu acho que o esporte, ele ensina muito sobre isso. Quando nós pensamos num atleta, esse atleta, para chegar num nível profissional, ele sofre. E sofre muito. Eu nunca fui atleta profissional, mas eu dancei por muitos anos, né? E longe de mim ser uma atleta profissional na dança. Nunca fui uma bailarina excelente. Embora eu me dedicasse muito, eu nunca fui leve, né? E eu dançava jazz. Então, talvez eu precisasse treinar ainda mais do que eu treinava. Eu não tinha aquela leveza maravilhosa do jazz, assim. Eu tinha só boa vontade. Mas eu não era uma bailarina maravilhosa. Então, seguir por este caminho não me tornaria uma bailarina do Bolshoi, por exemplo. Mas, brincadeiras à parte, né? Embora eu não tenha seguido por esse caminho e não tenha sido atleta, muito longe disso, eu era muito conscienciosa, né? Meu traço de personalidade predominante é a conscienciosidade, disciplina, regra, controle. Então, eu treinava muito, principalmente alguns passos específicos, assim. Eu quero fazer tal movimento. E não é fácil fazer determinados movimentos. Quando você olha as Olimpíadas lá e vê as pessoas colocando a perna aqui, ou fazendo 1001 malabares, né? Você olha e pensa assim, nossa, que bonito. Não, muito mais do que bonito é esforço. E esforço pra caramba, sofrimento pra caramba. Porque chegar naquele nível exige muito, né? E aí, isso é um consumo, que não, nesse caso, né, dos atletas, eles não estão diretamente consumindo, mas no meu caso era, porque eu pagava pra fazer dança, né? É um consumo contrahedônico, do ponto de vista de querer muito aperfeiçoamento, porque aquilo gera sofrimento, gera dor. Eu tinha distensão nas duas pernas, eu tinha o joelho tudo sempre ralado, roxo. Hoje em dia, não sei se foi disso, né? Mas eu tenho dor na lombar. Então, existiram repercussões não hedônicas. Não é prazeroso tu deitar na cama, não é prazeroso tu caminhar e a tua perna doer, né? Então, as minhas distensões, elas eram bem sérias, assim, porque tu vai, né? Traz a perna para cá, traz a perna para cá, traz a perna... Numa hora, se tu não tá bem aquecido e tal, tem uma grande chance de tu te lesionar. E eu me lesionei
Aí eu usava... Nossa, nem vou... eu usava uns remédios, assim, cabulosos pra eu conseguir dançar mesmo com dor. Então, teve um concurso, um festival, que eu fui com a perna muito doída e eu botei muito remédio e eu fui dançar, né? O que eu quero dizer com isso? Isso é contradônico, não é prazeroso. Mas por que eu fiz? E por que tantas pessoas se submetem a esse tipo de consumo? Porque eu também estava pagando para estar ali. Tu paga inscrição por evento, tu paga figurino, tu paga várias coisas, paga transporte, paga a excursão toda, né? Para que tu faça a viagem da tua cidade para a cidade do evento. Então tem todo um custo envolvido, então é um consumo. Mas para que eu vou gastar dinheiro com um negócio que vai me dar dor? E aí que entra esse conceito de riqueza psicológica. O que o artigo sugere é que há pessoas que vão ter uma maior disposição para investir os seus recursos, né, e consumir coisas que sejam contradônicas, ou seja, que não sejam prazerosas, mas que estejam pautadas em dois principais aspectos, que é o desafio e o crescimento. Se aquilo que eu estou gastando meu dinheiro, ele vai me gerar um desafio, que nesse caso era um mega desafio, né? Não só pelo concurso, mas por buscar a excelência naquele tipo de movimento. E que gera crescimento pessoal. Eu nunca corri, eu nunca fiz uma maratona, eu nunca fiz um Ironman. Mas o relato que nós escutamos dessas pessoas é dizer que o principal competidor ali, né? O principal, não competidor, mas o principal, me fugiu o termo. Meu Deus. O principal não é competidor. A pessoa que tá contra ele, né? Que é ele mesmo. Mas, gente, acontece essas coisas com mais frequência do que deveria. Tipo assim, tá a minha anteninha tentando buscar. E é uma palavra ridícula. E eu não consigo lembrar. Vocês me lembram aí nos comentários. Acontece com frequência. A última foi... nem sei qual foi a última também. Mas essa competição, né? Que a principal competição, e não é essa palavra ainda, mas vamos deixar que faça de conta que seja. Mas a principal competição ali é contra ele mesmo. Porque a questão não é ganhar a maratona, ganhar o Ironman. A questão é finalizar. Então, o desafio é lidar com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias cognições, com as suas próprias fraquezas. E isso proporciona desenvolvimento, isso proporciona crescimento, isso te coloca à frente de um desafio, e isso é valoroso. Então, o que eles mostram é que a terceira via seria essa riqueza psicológica que parte por esse processo de ampliar estas capacidades cognitivas, de conseguir lidar com os desafios, mesmo que eles sejam avassaladores. Então, uma riqueza psicológica, ela vai partir muitas vezes de um consumo contradônico mesmo. É tu gastar teu dinheiro para sofrer. É quase isso. Mas isso vai ser significativo para ti. E eu achei isso muito legal, por isso que eu quis trazer aqui, porque não é só o consumo de coisas e experiências assim desafiadoras, mas eu julgo que por vezes na vida como um todo nós julgamos que é o prazer hedônico que vai nos fazer feliz, quando daqui a pouco o que efetivamente vai nos fazer feliz é o desafio. E é a percepção de que conseguimos superar aquele desafio. E essa sensação de, poxa, que massa, eu dei conta. Eu consegui superar. Eu fiz algo que eu nem imaginei que eu era capaz de fazer. Que incrível! Isso aumenta a percepção de autoeficácia, isso aumenta senso de autocontrole, isso aumenta senso de eu sou forte, eu sou capaz, com evidências. E isso aumenta a percepção de bem-estar. Então, não basta tu só querer prazeres hedônicos, não basta tu só querer coisas significativas. Mas talvez o que esteja te faltando é justamente coisas que te desafiem.
É coisas que te façam, entre aspas, ter um certo nível de dor. Porque é neste nível de dor que tu vai conseguir crescer. É neste nível de dor que tu vai conseguir desenvolver a riqueza psicológica. E este é uma terceira via que pode ser somada às vias de hedonismo e eudaimonia, na construção de uma vida que vale a pena ser vivida.